Em nome de Jesus, eu quero profetizar a vitória do Senhor nesta hora, neste dia. Nós estamos passando por um momento muito importante e nós não podemos deixar de falar deste assunto na igreja. Tudo está relacionado. Amém? Nós temos que entender que o mundo espiritual está ligado ao mundo físico. Tudo que acontece no mundo espiritual vai ter consequências nesse mundo natural. E vice-versa. Então, no nome de Jesus, vamos consagrar a nossa vida ao nosso Deus. Em nome de Jesus. O Senhor diz que quer fazer uma aliança. Isaías 55:3 diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Se eu ouvir, eu vou viver. Inclinai os vossos ouvidos, ouvi. O Senhor disse que a minha alma viverá. Nós temos que viver. Mas para viver, precisamos do fôlego de vida. E precisamos da presença do Senhor. E Ele diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua. A aliança que Deus faz com você, a aliança que Deus faz conosco, comigo, é uma aliança perpétua. Nós podemos quebrar essa aliança, mas eu preciso de entender que se Deus disse que fez uma aliança comigo até o último fôlego de vida, Ele vai fazer de tudo e lutar pela minha vida. E às vezes vai me livrar, mesmo quando eu estou errado, por causa da aliança que Ele fez. Ele não te abandona mais. Ele não. A palavra de Deus diz que o Senhor fala: o Senhor não mudo. Se Deus falar algo, Ele não vai nunca voltar a palavra atrás. Nós temos mania de voltar. Nós dizemos: hoje eu gosto disso, amanhã eu já não gosto mais. Hoje eu quero isso, amanhã eu já não quero mais. Mas se Deus usa a palavra e Ele diz, está dito, acabou. Ele não volta mais a palavra. É tão bom você estar andando com alguém que tem uma palavra só. É tão difícil você andar com pessoas inseguras, instáveis, que uma hora diz uma coisa, que outra hora diz outra coisa, gera tanta insegurança. Mas aquele que criou os céus e a terra, aquele que me fez e que me formou, Ele nunca mais vai me abandonar. É maravilhoso. Se eu ouço a voz do Pai, eu fico feliz, de verdade. E Ele diz: convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Aquilo que Ele prometeu a Davi, Ele promete para mim também, quando eu faço uma aliança
perpétua com Ele. E Ele diz: vede, eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Uma nação inteira vai correr para Ele, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, pois Ele te glorificou. Sabe o que o Senhor diz? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje, se eu abrir a minha boca e o meu coração, se eu falar com Deus hoje e o invocar, Ele vai ouvir. Mas haverá tempo que as portas serão fechadas. Não poderei mais clamar, não poderei mais buscar, porque o Senhor não vai agir mais. Acabou o tempo. Hoje nós podemos clamar, firmar os nossos passos e confiar no Senhor. Aleluia! Aleluia! Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos invocar o nome do Senhor. Eu quero que você ore agora sozinho, que você fale com Ele. Fala com Ele. Glorifica o seu nome. Oh, glorifica o seu nome. Ele diz que quer fazer uma aliança eterna, perpétua, para todo sempre. Convosco farei uma aliança perpétua. Convosco farei uma aliança perpétua. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui. Queremos entregar a nossa vida. Queremos entregar as batalhas que nós estamos vivendo hoje. Senhor, às vezes vem tanta coisa. Vem ataque, Deus, para desestruturar a nossa vida. Mas Deus, nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Nada
vai retirar aquilo que o Senhor tem para nós. Nada, nada, mesmo que ataques enormes vierem sobre nós, não deixaremos o Senhor. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio. Tu estás bem presente em todos os momentos. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Convosco farei uma aliança perpétua. Convosco farei uma aliança perpétua. Eu declaro, vos darei as firmes beneficências prometidas. Eu darei as bênçãos prometidas. Eu darei as firmes beneficências. Eu sustentarei sua vida cada dia. Eu te darei as firmes promessas. Quando fizeres aliança comigo, quando fizeres aliança comigo, Senhor, me disponho, me entrego, Senhor, me disponho, me entrego e levarei, eu farei uma aliança perpétua. Eu farei uma aliança perpétua. Eu te darei muitas bênçãos. Eu cuidarei da sua vida. Deus, Senhor,
Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Hoje, eu tomo posse, Senhor, das Tuas promessas. Eu tomo posse na minha vida. Eu recebo do Senhor aquilo que o Senhor tem prometido para a minha vida. Eu recebo a paz. Eu recebo a paz. Eu recebo sobre a minha vida, Senhor, a unção, o poder. Ó Deus, eu recebo a restauração. Restauração em todas as áreas. Eu recebo, Senhor, restauração na minha vida física, no meu corpo, na minha saúde. Eu recebo restauração nas minhas emoções, nos meus relacionamentos. Senhor, eu recebo a restauração na minha vida profissional, em nome de Jesus. Vem, Senhor, agora. Em nome de Jesus, Tu prometestes que iria cuidar dos Teus filhos. Estamos aqui, Senhor, para receber do Senhor. Em nome de Jesus. Decreto vitória. Vamos fazer uma oração. Eu quero que você faça uma oração. Que você fale com Deus. Fala assim: meu Deus, eu recebo a Tua promessa que faria comigo uma aliança eterna. Eu quero entregar a minha vida completamente. Eu ouço a Tua voz, eu obedeço, eu ando nos Teus caminhos. Eu quero cumprir com os Teus propósitos para a minha vida nesta terra. Por isso eu me entrego a Ti. E eu te peço, fala comigo. Eu quero ouvir hoje a Tua voz. Eu quero ouvir hoje a Tua direção. Eu quero ouvir hoje o Teu propósito. Eu declaro, repreendo a todo mal, a todos os espíritos malignos que se levantam contra a minha vida. Ordeno pela autoridade do nome de Jesus que saiam agora da minha vida, ao meu redor, da minha casa, na minha casa, no meu emprego, nas minhas emoções, no meu corpo. Derrama agora o sangue que cura. O sangue que cura. Toca nas minhas veias, no meu sangue, em cada parte do meu corpo, em cada órgão. Restaura toda a contaminação e tudo que eu possa ter recebido de herança, em nome de Jesus. Eu cancelo agora tudo que eu tenha recebido de herança por causa dos pecados dos meus antepassados. Eu agora rejeito. O sangue de Jesus vai cancelar a maldição na minha vida. Recebo restauração dos meus órgãos, restauração da minha força, restauração da minha vida, restauração da minha existência. Eu declaro, meu Deus, envia os Teus anjos que andem na minha história, nas gerações atrás de mim. Limpa de toda contaminação, Senhor, do espírito de maldade. Pessoas que fizeram coisas contra mim, sejam retiradas. Tudo o que lançaram sobre a minha vida
seja retirado. Eu cancelo todas as palavras malignas lançadas contra a minha vida. Em nome de Jesus. Satanás e seus demônios são obrigados a sair em nome de Jesus. O meu Deus, foi Ele que me conquistou, que me restaurou. Por isso, pega tudo, retira tudo que estiver no meu corpo, na minha mente, toda a contaminação da minha mente, todo desgaste mental, todo ataque mental, tudo que lançou contra a minha vida, na minha mente, para que eu esquecesse as circunstâncias, lembranças. Agora, retira da minha mente toda a contaminação, restitui energia e a vida no meu cérebro, nos meus pensamentos. Eu quero sim ter uma nova história, e eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o meu cérebro tenha uma capacidade multiplicada. Pai, vem agora com o sangue de Jesus, restaura toda a parte digestiva, a alimentação, desde a boca, Senhor, o estômago, intestino, fígado, rins, toda a parte digestiva, queima agora, com sangue, limpa, que seja desfeito contaminação, qualquer tipo de enfermidade no meu corpo, na área digestiva, sai agora, restaura, Senhor, em nome de Jesus, todo o meu interior. Eu não vou ter gastrite, úlceras, nada, Senhor, porque o teu sangue me limpa agora. Ele levou na cruz do Calvário todas as minhas enfermidades, e eu tomo posse agora do seu sangue sobre o meu corpo, sobre a minha alma e também sobre o meu corpo espiritual. Em nome de Jesus, todos os órgãos do corpo físico, todos os órgãos do corpo alma, do corpo da alma, todos os órgãos do corpo espiritual, sejam agora lavados pelo sangue de Jesus. Limpa-me completamente, dai-me a saúde de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora barabás, aleluia, 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 aleluia. Convosco fareis uma aliança perpétua. Declara: eu aceito a vontade de Deus perfeita na minha vida. Eu quero andar com o Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Cumpra-se em mim segundo a vontade perfeita do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu dou oportunidade para você vir aqui à frente agora e cumprir com o propósito de Deus
e trazer no altar o seu dízimo e oferta, em nome de Jesus, você está livre. Pode vir. Aleluia! Vem, Senhor, vem, Senhor, cumpra em mim, segundo tua vontade. Vem, meu Deus, restaura minha saúde. Vem e cura meus órgãos com sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos entregando diante da tua presença os nossos dízimos, as nossas ofertas, como fruto da nossa fidelidade, também como fruto da força que tu me destes para trabalhar, porque é o Senhor que me dá força. Nesta hora, no nome de Jesus, vem sobre nós, cumpra com os teus propósitos, santifica o altar, santifica a vida e traz a provisão para todos, na autoridade do nome de Jesus, segundo a fidelidade. Amém. Glória a Deus. Eu convido você para se assentar, vocês ficam. Vou fazer um decreto. Amém? E eu quero agora fazer um decreto importante. Vocês sabem, todos nós sabemos, que faltam poucos dias para uma decisão importantíssima da nação brasileira. Algo que afetará a vida individual e também a vida da nação brasileira. Nós sabemos que estamos chegando nas eleições. E nós estamos aqui para orar. Eu vou agora fazer um decreto com a autoridade apostólica profética, declarando que essa terra pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que vocês estejam em unidade comigo agora. Em nome de Jesus. Decreto apostólico sobre a nação brasileira. Como apóstola da nação brasileira, das nações da terra, queremos decretar em oração, como ato profético, que está agora sendo estabelecido nesse tempo. Declaramos, e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Decretamos, a nossa bandeira é Jesus Cristo de Nazaré. E diante dele nos humilhamos como nação e pedimos perdão e reconhecemos o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nação brasileira. Estamos neste momento passando por um momento importante. Sabemos que daqui a poucos dias
estará estabelecido os governantes da nação. A palavra de Deus diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim, como corpo, como igreja, pedimos perdão dos pecados da nação brasileira. E também, durante todo esse período, a igreja de norte a sul, leste a oeste, tem se prostrado diante de Deus, pedindo perdão por todo o pecado da nação brasileira. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Por isso pedimos perdão por todos os tipos de pecados. Pecados de liderança dos governantes, pecado dos povos, dos grandes e dos pequenos. Senhor, que o sangue de Jesus nos purifique de cada pecado da nação brasileira, em nome de Jesus. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Decretamos também que a nação brasileira está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos moldar e trazer um tempo de transformação em todos os cantos do nosso país. A palavra de Deus diz no último e o mais importante, no dia da festa, Jesus levantou em alta voz e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Decretamos que os rios do Senhor venham fluir de cada filho de Deus nessa nação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos que as águas do trono possam vir jorrar sobre todo o canto da nação. Nós somos os vasos em Tuas mãos, Senhor, pois Deus trará o julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo o que estiver escondido, seja bom ou seja mal, mas que em nome de Jesus, o Senhor nos revele toda a maldade que o povo fez nessa pátria. E nós estamos aqui para nos arrepender pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa cidade, do nosso estado, de cada estado e de toda a nação. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, usamos a autoridade de juiz sobre esta terra. Decretamos que a mentira, a corrupção, a miséria, a prostituição, a idolatria, todos os tipos de pecados da nação brasileira vão cair agora por terra, em nome de Jesus Cristo. Que agora a ordem do céu venha sobre a nação, que o trono de Cristo seja estabelecida em toda a terra e em toda a nação brasileira,
a apóstola Geisa traz essa palavra e esse decreto em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero dizer, no ano de 2001, iniciou as 5 conferências proféticas brasileiras. Iniciou na cidade de Belo Horizonte, onde vieram apóstolos de várias nações. Estávamos reunidos lá em Belo Horizonte. E eu estava presente quando eu recebi uma palavra, e nós como corpo recebemos uma palavra da Cindy, da profeta, apóstola profeta Cindy Jacobs. Ela disse que Deus viria sobre o Brasil, que Deus traria uma mudança na terra brasileira. Ela disse que Deus iria retirar a corrupção da nação. 2001. Depois, 2003, eu estava em São Paulo. E eu estava presente num congresso de batalha, no final do ano. Nesse congresso de batalha estavam muitos apóstolos e profetas. E a apóstola Ana Mendes, ela chegou e pediu a bandeira brasileira. Na bandeira brasileira está escrito ordem e progresso. Ela ungiu essa frase, ordem e progresso. E a apóstola Ana Mendes, junto com os apóstolos presentes, oraram e decretaram: está cancelada a ordem e progresso que vem do reino das trevas e do mundo. Está determinado que esta frase, em ordem e progresso, virá do reino de Deus e será a ordem e o progresso que Deus tem estabelecido para a nação brasileira. E ela trouxe a palavra que era para ser retirada a corrupção do Brasil. Eu quero dizer que no Canadá, uma outra profeta, ela começou no Canadá, ela começou a profetizar. E quando ela começou a profetizar, o Espírito Santo a tomou, e ela disse: não é a minha geração, é a próxima geração, é essa geração. É na próxima geração virá o avivamento, e este avivamento irá começar pelos Países Baixos, pelos pequenos. E ela gritou no Canadá, ela gritou: Brasil, 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 Brasil. Ela gritou, todo mundo, e ela gritou, e ela disse: é aí, a partir do Brasil e dos Países Baixos, virá um novo tempo. A nação brasileira vai trazer o avivamento como nunca foi visto na terra. Em nome de Jesus, nós estamos caminhando neste tempo. Nós temos visto, não era o projeto das trevas que este presidente assumisse. Tudo estava arquitetado, pronto, para que fosse levantado o comunismo no Brasil. E do nada, rompeu, foi retirado, porque existe um povo que tem orado, apóstolos que mudaram a sua casa, da sua região, e foram morar em Brasília, para orar em 24 horas pela transformação da terra brasileira. Eu tive várias vezes, muitas vezes em São Paulo, na Câmara de Vereadores, segundas-feiras, onde todos os dias, todas as segundas-feiras, se ora para que Deus transforme a corrupção. Eu estive em Brasília com mais 4 apóstolas,
Nós fomos a Brasília e caminhamos nos pontos estratégicos e em vários lugares ungimos e pedimos perdão e declaramos que esta terra é do Senhor Jesus. Eu quero dizer, nesses congressos, Deus começou a fazer algo grande. No congresso de 2001, nós tivemos 5 congressos nacionais. Quando estava naquele congresso, eu estava sentado e eu tive uma visão de Deus. E eu vi uma menininha, mais ou menos adolescente, de uns 12 anos de idade, que entrou pela porta, pelo lado, pela lateral, era na Lagoinha esse culto. Entrou, a Lagoinha Redonda, era por lado direito, entrou aquela menininha. E essa menina começou a caminhar e foi até o ministro que estava pregando naquela hora. E ela olhava para o povo. E aquela menina de 12 anos começou a caminhar. E ela andava pelo salão, andava por tudo e fazia: eu estou esperando, eu estou esperando. E eu perguntei: Deus, o que é isso? Que menininha é esta que está caminhando? O Senhor disse para mim: esta é a igreja brasileira. A igreja brasileira é uma menina adolescente, insegura, instável. O seu corpo ainda não é adulto. Ainda tem espinhas na cara. Não tem formato de corpo de mulher. É insegura, não sabe o que vai fazer, não sabe para onde ir, precisa de orientação. E aquela menininha continuava a andar por tudo. E ela parou diante do pregador e esperava. Eu quero dizer, em nome de Jesus Cristo, nós temos que saber, aquela menininha cresceu, ela tem passado pelo processo. A igreja do Senhor está amadurecendo. Da mesma forma que existe uma igreja que não é igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que o lobo iria crescer junto com as ovelhas. E muitas vezes nós ouvimos as notícias dos lobos ou dos cabritos. Eu quero dizer, existe sim uma igreja que está sendo formada pelo Senhor Jesus na terra, por todos os cantos. A verdadeira igreja, ela está sendo formada pelo Senhor. A verdadeira igreja, ela tem característica de ovelha. Ela é humilde. Ela permite ser disciplinada. A verdadeira igreja não é aquela que não erra, mas aquela que quer mudar sempre, que não está cheia de verdade absoluta, mas que está pronto para ouvir a voz que o Senhor Deus tem. A verdadeira igreja é a igreja que quando peca não fica bem. A verdadeira igreja é quando comete erro, ela vai aos pés do Senhor e diz: Pai, me perdoa, eu não consigo viver essa vida sem o Senhor. A verdadeira igreja, ela sabe que ela é pecadora, e ela sabe que ela depende o tempo inteiro do Senhor. É esta igreja que Deus quer levantar na terra. Esta igreja, para que o Senhor volte como promessa, Ele prometeu que voltaria para buscar uma igreja. Ele voltaria para buscar uma noiva. Uma noiva. Uma noiva para se casar. Ela precisa ser madura. Ela não pode ser uma criança de 12 anos. Uma noiva precisa ter corpo de mulher. Precisa estar preparada e vestida com vestiduras brancas, roupas lindas, véu, roupas brancas,
vestido de noiva. Mas o vestido de noiva não pode ser sujo, manchado, rasgado. O vestido de noiva precisa de ser lindo. E a noiva precisa estar amando e esperando e aguardando o seu noivo. Porque a noiva deseja ansiosamente se casar com o seu noivo. Porque ela ama o seu noivo. Nós somos noiva. E nós precisamos amar intensamente, com todo o nosso coração, o nosso noivo. Em nome de Jesus, eu creio que algo está acontecendo. O Brasil tem passado por coisas que nunca tinha passado. O Brasil tem, os líderes da nação têm sido convidados para irem a Brasília e para orarem pelo presidente. O presidente não faz nada no Brasil sem clamar: igreja, ore por mim, me ajude. E agora, nesse momento, nós estamos na maior guerra, porque nunca tinha se passado 4 anos na nação brasileira, onde a igreja estava em unidade com o presidente. Satanás não quer deixar. Eu digo, a mídia foi vendida. Cuidado, nós não podemos ouvir. A mídia não conta a verdade, esconde os fatos. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso que tem transformado o nosso país. Em nome de Jesus Cristo, vamos ouvir a voz do nosso Pai. E vamos, nestes dias, igreja, por favor, trabalhe muito. Se você conhece pessoas que ainda não estão firmes nem seguras, vá atrás, batalhe. Para que todos possam, juntos, levar essa nação a um novo tempo. Porque esses 4 anos que vêm serão talvez os anos mais maravilhosos, aonde haverá bênção, aonde haverá prosperidade, aonde haverá riqueza e poder, aonde haverá unção, aonde muita coisa vai acabar, tudo que vem do mal, haverá paz, se o nosso presidente continuar. Em nome de Jesus, eu quero declarar a vitória. Nós temos que orar. Eu tive uma outra visão. Isso foi em 2001. Eu estive em Recife, no congresso, e quando até o apóstolo Hudson estava trazendo uma palavra, o Senhor me trouxe no meu coração uma nova visão. E eu vi o Brasil, toda a nação brasileira. Eu vi o Brasil e eu entrei por dentro da terra e eu vi pessoas gritando por socorro, pedindo socorro. O Senhor me mostrou dentro da terra aprisionamentos. Eu estava mais ou menos perto do estado de Minas Gerais, e eu estava em Recife, mas no espiritual, e nós entramos pelo subterrâneo. Existiam
muitos e muitas ligações e canais por dentro da terra, e eu ouvia vozes, e tinha buracos, e pessoas aprisionadas, machucadas, com roupas, gritando por socorro. E eu gritei: saiam para fora. E eu ouvia movimentos de pessoas que estavam, gente, andando dentro dos buracos. Olha, os gritos eram horríveis. E enquanto eu estava vendo, o Espírito Santo me disse: existe muito povo brasileiro aprisionado debaixo das catacumbas no solo brasileiro, no mundo espiritual. E eu gritava, trombetas tocavam comigo, eu ouvia o barulho das trombetas, e as pessoas começaram a sair. Eu saí de dentro do chão e eu subi para cima. E quando eu olhei, o Nordeste brasileiro, do chão, começou a brotar árvores, árvores, árvores. E o Senhor falou: haverá uma mudança na terra no Nordeste. Árvores brasileiras, haverá uma mudança no Nordeste. E eu vi aquilo prosperando. E aí eu caminhei, e eu vi por alguns lugares, descobrindo pedras preciosas, no Amazonas, principalmente naquela região do Amazonas, descobrindo pedras, tesouros escondidos, que estão parados e guardados por Deus há muito tempo, para trazer para este tempo. E por todos os outros cantos, as pessoas saíam do chão, e de repente tinha população por todo canto da nação brasileira. E o Senhor diz: ide, avante, segui, conquistai essa terra. Eu falei: Deus, nós estivemos em Brasília, num congresso com os apóstolos da nação brasileira. Apóstolo Hudson estava lá. E eu cheguei, e quando começou a palavra, o Espírito de Deus me deu uma história, e eu comecei a ver o mundo espiritual. E eu escrevi não sei quantas folhas. E o Senhor me disse que era para fazer atos proféticos. E Ele disse aonde que tinha esconderijos, que tinha que começar por Brasília. E apóstolo Hudson, durante um ano inteiro, fez todos os atos proféticos, toda a revelação. Ele trabalhou orando pela nação. E quando eu vi aquele mapa e as pessoas por todos os cantos, eu vi anjos que se colocaram em todo o território brasileiro, vestidos de roupas douradas, com trombetas na boca. E eles tocavam as trombetas, e à medida que é incrível, e à medida que tocavam-se essas trombetas, eu tenho isso desenhado. E à medida que tocavam as trombetas, o povo saía dos subsolos e subiam, e eles estavam restaurados. E Deus vai transformar a nação brasileira. Você crê? Em nome de Jesus, esse é o tempo. Quantas profecias, quantas palavras que Deus tem trazido para essa terra. Nós vamos fazer parte desse exército que Deus está levantando na terra. Prepara-te, prepara-te, igreja. Prepara-te, você que está conosco pela internet, seja abençoado. Prepara-te em nome de Jesus. Porque o Senhor vai olhar para a terra e vai perguntar: quem é que está decidido? Quem é que está pronto nesse tempo para trabalhar? Que seja eu, que seja nós, que seja você, a pessoa que está disposta, para que o Senhor modifique toda a história do Brasil, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu vou trazer alguma orientação para a igreja hoje. Amém? Hoje,
para que nós possamos entender a política. Ela segue separada da religião. Mas a nação israelita, desde Josué, a política e a religião eram uma coisa só. Elas não se separavam. A política diz respeito ao governo, e o governo de uma nação, de uma terra, pertence a Deus. Com o fim do livro de Juízes, dos juízes, e o início dos reis, nós vemos um novo tempo que começou a ser estabelecido. Na verdade, a partir de Saul, amém? Nós vimos algo que aconteceu, e eu quero que você abra na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 8, e nós vamos entender a mudança que estabeleceu na terra para o povo de Israel, porque no passado, Deus levantava um profeta, e o profeta trazia uma palavra, e a direção do povo vinha direto do Deus vivo. Mas Samuel capítulo 8 inicia um tempo, e eu vou ler os textos e você vai me acompanhar em nome de Jesus. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram a quê? A avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Eu vou dizer para você, nós precisamos ter o caráter de Deus na nossa vida. Eu não tenho que estar nessa terra e esperar que um político venha me dar alguma coisa para mim votar nele. Eu quero dizer, eu não vou me corromper. Primeiro lugar, não, se não me der o meu telhado, se não arrumar a minha casa, porque quando eu trabalhei na política, o meu marido foi vereador 3 vezes, eu nunca vou esquecer, uma mulher que marcou uma hora comigo no escritório, e essa mulher chegou para mim e disse, eu estou aqui, vou dar o voto para o seu marido, mas em troca eu preciso de uma motocicleta, se você me der uma moto, eu dou 3 votos certos para o seu marido. Eu disse, os teus votos eu não quero, porque se você for votar no meu marido, você não vai votar nele, porque eu estou te dando, porque ele vai ser eleito pela capacidade que ele tem, e não por corrupção. Eu falei na cara dela. Nós temos que saber, eu preciso de ter consciência do que eu vou fazer. Eu não vou me corromper, porque se eu aceito suborno, e eu recebo um favor para dar o meu voto, quando este homem alcançar e estiver no governo, ele será corrupto em todas as coisas, porque ele já mostrou que ele é corrupto. A Bíblia está dizendo aqui, que os filhos de Samuel aceitaram o suborno e perverteram o juízo. Em nome de Jesus, nós vamos orar
para que Deus levante pessoas em cada parte, cada área, que são pessoas honestas, que não se corrompem e não têm objetivos de se projetar e de alcançar só para si, mas têm o objetivo de abençoar a pátria. Não importa se for deputado estadual, deputado federal, senador, governador ou presidente. Nós, quando votarmos, precisamos de votar em todos os nomes. E cuida com o partido desta pessoa. Se ela não ganhar, o voto que você deu vai para o partido. E se aquele partido estiver coligado com o lado contrário, você está jogando o seu voto no lixo. Você está entregando para o inimigo. Procure pensar, analisar, para fazer o melhor. Para quê? Para que a terra seja abençoada. É a nossa oportunidade. É a única oportunidade. Amém? Então, aqui diz, no versículo 4. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: estás velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos? Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. O povo de Israel olhou para os povos que tinham na terra, e eles viram que eles não tinham um rei, mas que todas as outras nações tinham um rei. Eles compararam e pediram: ó Deus, dai-nos um rei, porque as nações têm rei e nós não temos. Aqui diz: porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Deus não queria que fosse estabelecido um rei sobre o povo de Israel. Deus queria ser o próprio rei e aquele que comandaria aquela nação. Mas o povo pediu, e Deus ouviu a voz do povo. Aqui diz: conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti, Samuel. Agora ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. Que era o Samuel? Quem era Samuel? Samuel era um profeta que estava diante da presença de Deus, e o profeta que recebia a direção. Deus falava com ele, falava com Samuel sobre o que o povo deveria fazer. E disse-lhes: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos
e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Alguns porá por chefes de 1000, chefes de 50, para lavrarem os seus campos, para fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra. E apetrechos de seus carros, o Senhor estabeleceu. Eu vou estabelecer um rei. E nós vamos distribuir em governantes. Como hoje, um presidente, um governador, um senador, um deputado, um vereador. O Senhor falou, divide em cada um numa área. Foi Deus que estabeleceu. Aí diz, tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, das vossas olivais, e os dará aos seus servos. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos selei por servos. O Senhor está falando, então, daquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não mais haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo Samuel todas estas palavras do povo, repetiu-os perante o Senhor. Disse o Senhor a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Eu quero trazer uma palavra para você. E foi estabelecido que o rei era Saul. Saul foi o primeiro rei. Foi escolhido pelo povo. E quando o povo escolheu Saul, escolheu pela sua beleza, porque Saul era um homem muito bonito, de uma boa aparência, ele era muito alto no meio da população. Quando se olhava para as pessoas, se via nitidamente Saul pela sua altura, pela sua estatura, pela sua beleza. Eles não buscaram o que Deus tinha, eles buscaram segundo a aparência dos olhos, não segundo o desejo do coração de Deus. Em nome de Jesus, quando nós hoje passamos a ter um direito de escolher os nossos reis, nós não podemos deixar de votar. O servo de Deus não pode deixar de votar. O servo de Deus não pode permitir com que haja rebelião no coração e diga, eu não confio em ninguém. Deus nos dá uma oportunidade. Essa é a única oportunidade que nós temos de escolher. E nós precisamos escolher e orar e pedir, Pai, usa-me para que eu escolha a pessoa certa, que é segundo aquela pessoa que o Senhor escolheu. Porque com o fim dos juízes e o início dos reis, Saul foi escolhido como rei. Depois Davi e Salomão. Mas quando aconteceu isso, vai haver uma separação entre a política e a fé. Por isso nem Samuel nem Deus queria esta mudança. Pois agora o rei governa o povo politicamente, mas não necessariamente guiado por Deus. Por isso, muitos reis maus
e pecadores subiram no trono e lideraram. Então Deus mantém a sua doutrina e a sua direção e a sua palavra através dos profetas, que durante toda a história confrontavam os reis. Quando saem e falam, quando passava dos limites, Deus levantava um profeta e dizia: rei, você não está cumprindo com os meus ensinamentos. Deus fez juízo, e até teve reis que morreram. Por isso, Samuel confrontou Saul. Samuel confrontou Saul. É claro que ele teria a primazia, mas Saul tentou fazer o que não era digno diante de Deus. Samuel era aquele que fazia o sacrifício diante da presença de Deus e pedia perdão pelos pecados. E quando Samuel chegou atrasado, Saul agiu por alma, agiu por emoção, ficou preocupado com o povo, ficou preocupado com o seu lugar, com o seu posto, e quis agradar o povo. E Saul fez o sacrifício que deveria ser somente do profeta. Nesse momento, Deus cortou Saul. Ele pecou mais outras vezes. Eu quero dizer, o rei precisa de obedecer às leis de Deus. Vocês estão entendendo? Natã confrontou a Davi. Elias confrontou Acabe. Profetas confrontaram vários reis em toda a história. Mas Deus tem sempre aqueles que o temem, os seus profetas. Quando os governantes começam a desviar do caminho estabelecido pelo Senhor, então os profetas falam a verdade na cara, direto na cara deles, para que saibam que o Senhor os julgará. Que o Senhor os julgará, caso não se arrependam do seu mau caminho. Hoje, nós sabemos, a política é muito importante. Foi lançado no meio do evangélico, do povo evangélico, que nós não podemos nos meter, que os reis, que os apóstolos, que os pastores não podem falar de política, que as pessoas são livres. Mas o propósito de Deus é que a igreja se intrometa sim, porque a igreja é a que faz a diferença nessa terra. É a igreja que tem os princípios de Deus. Nós, igreja do Senhor, somos os profetas de Deus para levar à terra a bênção. Satanás mudou e gerou coisas mentirosas. Em nome de Jesus, nós precisamos de ouvir essa voz da Bíblia, da palavra de Deus. E temos que orar pelos governantes. E nesse momento, nós temos que lutar para que os governantes certos entrem. Eu quero dizer, o que acontece quando é feita uma eleição, é que a maioria vence. Mas nem sempre a maioria está vivendo na verdade. Por isso, quando Deus falou a Moisés, Deus disse: suba aqui nas montanhas, ouça a minha voz. E Deus falou para Moisés como deveria ser as leis. Moisés chegou diante do povo e trouxe os 10 mandamentos, as tábuas da lei.
E não foi perguntado ao povo o que é que o povo acha que é o melhor. O que é que o povo acha que deve ser, como devem ser as leis estabelecidas? Em nome de Jesus, a maioria do povo está corrompido. Por isso que na igreja também, é pela liderança, eu ouço, eu recebo, não é o povo que decide, não tem decisão naquilo que vai ser feita, é aqueles que estão ali na liderança. Ouve o Senhor, porque muitos não conhecem ao Senhor e não têm os princípios estabelecidos por Deus. A palavra vem de cima dos céus para abençoar a igreja. Deus sim deseja levantar políticos para usá-los de forma maravilhosa, a fim de atender a oração e o clamor real do seu povo e cumprir com as promessas de Deus sobre a terra. Em nome de Jesus, você sabe, você que estuda a palavra, muitas vezes Deus interviu na terra. Daniel e os seus amigos, Deus os colocou numa terra, ele estava exilado, ele foi exilado, mas ele foi separado, foi preparado, Deus o preparou até dentro do castelo, com os princípios e com a educação da época. Já tinha sua formação e ele não se corrompeu quando ele chegou lá em cima. Em nome de Jesus, que Deus levantem governantes que vão para Brasília ou que vão para outros lugares, para as câmaras de vereadores, de deputados, etc. E que quando chegarem no lugar do poder, sejam como Daniel. Que não se corrompam com tudo aquilo que eles vão ter de direito legal, de autoridade para governar. Em nome de Jesus, ouçam o que eu estou falando. Deixa o Espírito Santo ensinar no seu coração quais são os princípios de Deus. Nunca permita que uma rebelião entre no teu coração e você diz, eu nunca vou votar, porque todos são ruins, todos são corruptos. Não! Deus quer levantar nessa terra do Brasil pessoas que têm princípios. E nós estamos num momento de guerra como nunca houve. Ou é liberdade e Deus reinando, ou comunismo e escravidão, aonde eles vão acabar com a terra brasileira. Não vamos permitir. Nós vamos erguer como servos de Deus e declarar: o Brasil é do Senhor Jesus e não é do diabo. Somos contra a tudo que se levanta, a corrupção, aborto. Isso é pecado, é assassinato. Todos aqueles que abortaram precisam confessar, porque o aborto vai gerar o quê? Perda em qualquer coisa da sua vida. Você não consegue fluir, você não alcança, porque vem a maldição sobre você. Em nome de Jesus, as nossas universidades foram contaminadas e nós temos que mudar a história. Se você entra nas universidades pichadas, tudo sujo, tudo tomado, em nome de Jesus, ali é sexo livre, todos os princípios errados foram ensinados. Nós vamos mudar através de Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto a igreja ainda estiver na terra, a igreja pode mudar a história e pode impedir catástrofes sobre a terra, porque virá o mal, ele vai dominar, mas nós estamos ainda aqui, e Deus nos deu poder, e Deus nos deu autoridade para enfrentarmos qualquer coisa.
Você que é servo do Deus vivo, se você trabalha num emprego, num hotel, num restaurante, numa loja, sei lá onde for, você tem que, neste lugar, ser aquele que vai mudar a história do teu emprego. Porque você não vai se corromper com os princípios, com os ajuntamentos que chegam e falam pecados. Gente, ajuntamentos que falam de porcarias, sensualidades, todo mundo, eu calo a minha boca e eu digo, não concordo com isso. Eu concordo com os propósitos e com os princípios de Deus. Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus, Deus levantou Daniel. Eles influenciaram, através da sua atitude e do seu caráter. Ele foi reconhecido. E ele foi levantado naquele lugar. Eu lembro de um amigo de Belo Horizonte. Eles vieram aqui em mais ou menos 40 e poucas pessoas. Vieram me visitar uma vez e foram na minha casa. E o líder que estava junto, ele era o líder do louvor. E ele trouxe um testemunho que eu nunca mais esqueci. Ele trabalhava numa empresa. E quando ele trabalhava nessa empresa, o patrão dele, o chefe dele, chegou para ele e propôs algo. E o que ele propôs era contrário à direção e à palavra de Deus. E ele disse, não aceito, porque não está dentro dos meus princípios. E ele disse, pode me mandar embora, mas eu não vou corromper. E ele foi embora. E disse, me perdoa, mas isso eu não faço. E ele veio e trouxe o testemunho, que ele foi embora. Depois ele foi chamado pelo dono da empresa. Não, eu não vou te pedir para que você faça isso. A partir de agora, você sai da posição que você está e você vai ser o meu assessor. Você vai estar do meu lado. É isso, quando somos corretos e fiéis, quando não nos corrompemos com essa terra, algo acontece. Deus o tirou daquela posição comum, como seus amigos, e o colocou como segundo. É assim, quando você tem caráter e princípios de Deus, Deus te leva para a melhor posição. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nós já temos na igreja um grupo de intercessão que está orando para as eleições. Eu quero dizer, Deus quer levantar políticos que sejam erguidos por Deus, com posições privilegiadas, no meio de um governo pagão, para mudar a história da terra. Em nome de Jesus, eu preciso de ensinar e de falar. A terra que tem um líder que ama a Deus, busca a resposta e a direção daquela instituição, daquele governo, daquele país, no Senhor, a terra é abençoada. Por isso diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, em nome de Jesus, lute pelo Brasil. Este é o nosso país. Ame o Brasil. Nosso país é rico. O nosso país é único. Em todas as nações temos milhares de riquezas, mas em nome de Jesus, tenha um coração reto. Seja fiel
ao Senhor Jesus. Amém? Nós queremos que a identidade do Brasil, porque a identidade do povo brasileiro está na sua cultura, no seu princípio, nos seus valores. E nós precisamos saber que Deus vem para estabelecer um governo no Brasil, segundo os princípios que Deus estabeleceu. Se você votar no corrupto, que te pede e te dá algo, você está levando alguém lá em cima que vai roubar. Que vai roubar. Eu não me corrompo. Eu não me corrompo. Eu sou fiel. Eu só obedeço a Deus. E eu voto no honesto, no correto, que tem princípios. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Então eu peço que vocês fiquem em pé. Igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos, como igreja, entender estamos num momento único. Estamos num momento único. Estamos num momento como nunca. Eu já passei momentos de alegria, de euforia, até diante de Deus. E eu pensei, Senhor, eu nunca vi uma coisa como essa. Eu nunca vi um presidente que quer que os apóstolos vão lá, que os pastores, que os líderes vão lá para orar. Eles oram todo dia, unge as cadeiras, unge tudo. Mas eu digo, orem pelo presidente. O nível de guerra que ele está enfrentando, nós não temos ideia. O que ele estava enfrentando é algo, já enfrentou. Ele quase morreu, mas Deus o trouxe à vida. Mas em nome de Jesus, nada vai acontecer. Porque ele vai estar vencendo para continuar trazendo o poder de Deus para a nação brasileira. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos decretar vitória. O Senhor tem alguém separado e nós sabemos que algo novo vai acontecer. Porque eu nunca vi um presidente que caminhou por todos os cantos do Brasil e que andou com o povo, que sentou com o colono, que sentou com o pobre, foi nas casas simples. Oh Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, que o Senhor possa proteger de todo tipo de corrupção, de roubo nas urnas eletrônicas. Em nome de Jesus, que haja anjos em todas as urnas do Brasil e que tudo que o outro lado mal possa ser destruído e que no Brasil a justiça de Deus reine sobre a terra, em nome de Jesus. Eu quero falar com você. Nós vamos estar com a igreja aberta, e se alguém precisa de ajuda, vai poder vir aqui, nós vamos ajudar, e vamos estar orando para que Deus faça algo novo na terra brasileira. Amém? Em nome de Jesus, fique em oração. Vamos orar. Pai, que o Senhor venha trazer a transformação nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos trazer o caráter de Deus, o mover de Deus. Deus, em nome de Jesus, que a corrupção saia. Que todas as profecias que o Senhor tem trazido para essa nação sejam cumpridas. Em nome de Jesus, o poder de Deus vem se manifestar. E agora, Pai, na autoridade como igreja, eu declaro com autoridade apostólica, feito está, decretado está. O Brasil é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, profetizamos essa vitória. Em nome de Jesus, o mal está debaixo dos nossos pés.
E nessa terra ele não vence, porque o Senhor já nos deu a vitória. Em nome de Jesus, eu declaro as bênçãos sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai nessa tua força, igreja. Luta por essa terra, igreja. Exército de Deus, se levanta. Amém. Aleluia. Eu te abençoo. E eu declaro vitória sobre você. Em nome de Jesus.